trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 346 Problemas ocultos de Lionheart. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zhao Hai franziu a testa enquanto ele respondia: Capitão, eu sou uma vítima. 90 dos nossos guardas de escolta foram mortos e aqueles mercenários fugiram. Como você pode dizer que eu os matei em retaliação? O homem pesadamente blindado bufou friamente e disse: Não desperdice seu fôlego, algumas pessoas já viram que os mercenários foram mortos. Eu suspeito que você os tenha matado. Agora venha comigo. Zhao Hai olhou para o homem friamente: Capitão, eu acho que você não sabe o que está fazendo. Eu sou um nobre do continente, um nobre reconhecido no continente. Você não tem o direito de colocar suspeitas injustificáveis em mim. Agora deu fora, senão eu não serei educado com você. O olhar do homem blindado se tornou frio. Então você não tem intenção de cooperar, então não me culpe por ser. Antes dele mesmo terminar suas palavras, Zhao Hai já tinha enviado uma bola de fogo para sua direção. Zhao Hai olhou para o soldado enquanto ele dizia: Eu estou perdendo muito tempo conversando. Eu posso muito bem dar o primeiro passo. Shui, mate-os. Shui imediatamente se transformou em múltiplas sombras e cobrou em direção ao grupo de soldados no lado de fora do hotel. Os soldados da infantaria de armadura pesada não pensaram que Zhao Hai faria o primeiro movimento, então eles não estavam preparados. De fato, esses soldados não estavam apropriados para combatê-los dentro das cidades. Com suas armaduras pesadas, mover se tornou muito inconveniente. Se eles precisassem perseguir uma pessoa, eles não seriam capazes de capturá-lo. Se essa infantaria pesada fosse usada em um campo de batalha, então eles se tornariam muralhas impenetráveis, até mesmo capazes de suportar a carga de uma cavalaria. Mas sua mobilidade não era algo que eles poderiam se gabar sobre. O homem que falou com Zhao Hai imediatamente foi morto pela bola de fogo. Shui se transformou em 1000 sombras quase instantaneamente e apareceu perto dos soldados de armaduras pesadas. Os soldados queriam desviar, mas sua armadura se tornou um obstáculo para seus movimentos. Isso fez a matança de Shui muito fácil. Pode ser possível que o lorde da cidade soubesse que uma batalha aconteceria aqui, porque ele impôs a lei marcial nos quarteirões próximos, fazendo os residentes ficarem dentro de suas casas, então ninguém podia ver a batalha. Zhao Hai deixou Shui lidar com os soldados, enquanto Shan visou as pessoas do hotel. Ontem, eles queriam lidar com Zhao Hai, então naturalmente ninguém dentro do hotel foi poupado. As outras pessoas que estavam dentro do hotel eram aqueles mercenários e depois da falha de sua operação, eles se retiraram. Então não havia outros hóspedes no hotel além dos atendentes e o chefe do hotel, que tentaram fugir. Quando Shan conseguiu acabar com o chefe, Shui também tinha acabado com a infantaria pesada. Zhao Hai imediatamente acenou sua mão e transformou todos os soldados em mortos-vivos. Então ele deixou Shan preparar a carruagem, assim eles poderiam sair da cidade rapidamente. O evento inteiro foi visto por Huyin. Ela estava com medo da infantaria pesada com 1000 ou mais pessoas, assim como as outras pessoas dentro do hotel. Mas, essas 1000 pessoas foram realmente mortas por Zhao Hai. O choque que ela recebeu era muito grande. A cidade era muito pequena, então eles rapidamente conseguiram sair. O primeiro a sair foi o comboio de Zhao Hai seguindo pela única carruagem que pertencia a Huyin e era dirigida por Gil. Zhao Hai não disse nada para eles. Ao invés disso, ele se virou para Shui e disse: Shui, já que Huyin não precisa ir para a cidade Carson mais, mude de direção e vá direto para a cidade Água Celestial. Shui obedeceu e fez um desvio. A cidade Carson era o parquinho de Lionheart. Se o grupo de Zhao Hai fosse para a cidade Carson, eles indubitavelmente entrariam no antro do leão. Zhao Hai não poderia permitir isso. Ele inicialmente pensou que Lionheart respeitaria o status de Huyin e não tocaria nela. Huyin era filha de um grão-duque, mas Zhao Hai não esperava que Lionheart não se importaria sobre esse fato e imediatamente fez planos envolvendo a jovem senhora. Em todo caso, se Zhao Hai deixasse Huyin ir para a cidade Carson, então ele simplesmente estaria enviando-a para sua morte. Zhao Hai também sabia que, enquanto eles estivessem dentro do Império Rosen, era impossível esconder suas localizações.
Então ele não ocultou seus movimentos, mas ele ainda não ficou dentro de nenhuma cidade, sempre permaneceu do lado de fora para descansar. Nos dias seguintes, o grupo de Zhao Hai sempre descansava ao ar livre. Era bastante normal dentro do Império Rosen ficar ao ar livre como eles faziam. Então, para uma pessoa normal, o que o grupo de Zhao Hai estava fazendo não era estranho. Mas a situação de Zhao Hai era bastante especial. Quase toda noite, algumas pessoas iriam atacá-los. Algumas vezes eles eram mercenários, algumas vezes eles eram uma guarnição da cidade. Não havia tempo para eles dormirem por muito tempo. Zhao Hai se acostumou com isso. Quando eles estavam se movendo dentro de suas carruagens durante o dia, eles descansariam. À noite, eles estariam lutando contra os atacantes. Em toda a parte que eles iam, eles seriam atacados, aterrorizando ainda mais Ruin. Esta rotina de viagem e matança durou por 7 dias, mas eles ainda não conseguiram encontrar uma cidade com um hotel Shelley nela. Além disso, durante esses 7 dias, Zhao Hai tinha conseguido surpreendentemente matar 5.000 pessoas. Olhando para a quantidade de mortos-vivos que Zhao Hai tinha acumulado, Ruin sentiu seu cabelo enrijecer. Para ela o nome de Zhao Hai se tornou sinônimo de diabo. Zhao Hai também ficou muito impaciente. Ele não se atreveu a entrar numa cidade para que Liu Yart fosse incapaz de usar meios públicos para lidar com eles. Ele não queria confrontar o sistema judicial do Império Rosen. Se isso acontecesse, eles não se sairiam bem. Agora que Zhao Hai estava sendo visado por Liu Yart, os outros lordes das cidades também estariam envolvidos. O Império Rosen não emitiu um comando apropriado. Esse assunto foi muito benéfico para Zhao Hai. Enquanto não fosse emitida uma ordem de prisão para ele, ele não se tornaria o inimigo de todo o Império Rosen. Até mesmo se o Grão-Duque fosse poderoso e influente, ele também tinha inimigos. Para ele perseguir loucamente Zhao Hai não era nada além de fazer uma declaração. Ele queria que as outras pessoas que desejavam seu poder soubessem que não era fácil provocá-lo. Mas o Grão-Duque Liu Yart não pensou que mesmo em seus sonhos, Zhao Hai se tornaria um osso duro de roer. Ele enviou muitas pessoas, assim como permitiu que muitos lordes das cidades o ajudassem, mas ele ainda não conseguiu eliminar Zhao Hai. Agora Zhao Hai se tornou um espinho do seu lado. Enquanto Zhao Hai vivesse, o Grão-Duque Liu Yart não seria capaz de descansar bem. As outras pessoas ao seu redor olharam para ele com olhares de ridicularização por ele ser incapaz de lidar com uma única pessoa. O Grão-Duque Liu Yart havia sido favorecido nos últimos anos. Isso o tornou arrogante, caminhando por aí imprudentemente e ofendendo muitas pessoas. Essas pessoas estavam expectantes pelo dia em que o Grão-Duque iria se fazer de tolo. O Grão-Duque Liu Yart também tinha outro problema oculto, que era o imperador do Império Rosen. Ele e o imperador eram bons amigos mesmo antes do imperador ser coroado. Além disso, o imperador ser coroado tinha muito a ver com Liu Yart. Sem a sua ajuda, o imperador possivelmente não poderia ter uma coroação suave. Por causa disso, depois que o imperador tinha ascendido ao trono, ele deu a Liu Yart seu extremo favor e confiança, dando-o a lucrativa posição de primeiro lorde do tesouro. Por causa desse apoio, Liu Yart se tornou mais e mais arrogante e autoritário com o passar do tempo. E era aqui que Liu Yart esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que ele ainda era simplesmente um funcionário, enquanto o imperador era o único mestre da nação. Não importa mesmo se ele tivesse ajudado o imperador a ascender ao trono, mesmo se ele fosse seu melhor amigo, mesmo se ele dissesse coisas boas para ele, se Liu Yart começasse a tramar pela posição da coroa, o imperador não seria educado. Desta vez, enquanto Liu Yart estava perseguindo Zhao Hai, ele simplesmente liberou uma mensagem, mas haviam muitos lordes das cidades que responderam. Isso mostrou quanta influência ele tinha. E quanto maior a sua influência, mais o imperador estava descontente com ele. Este ponto não atingiu Liu Yart, já que ele estava totalmente absolvido em lidar com Zhao Hai. No entanto, os inimigos do Grão-Duque não deixariam essa oportunidade. De tempo em tempo, essas pessoas iriam reportar as atividades de Liu Yart para o imperador. Ao mesmo tempo, eles também reportariam sobre sua atitude. Embora esses pontos eventualmente convencessem o imperador, ele recuou e não repreendeu Liu Yart. Mas aquelas pessoas já sabiam que o imperador agora colocou suas visões em Liu Yart. Zhao Hai naturalmente não sabia disso.
Ele ainda estava aborrecido pelos ataques diários de Leonhart. Nesses dias, os ataques tinham se tornado mais e mais ferozes. Isso deu a Zalrai um momento muito difícil. Era impossível para ele liberar centenas de milhares de mortos-vivos dentro do Império Rosen. Se ele realmente fizesse isso, faria o Império Rosen emitir uma ordem para caçá-lo. Zalrai estava descansando ao ar livre à noite e esperou pelo ataque de Leonhart. Ele sentou fora de sua tenda e comeu a sopa de argali. Já que ainda era inverno, essa comida era a melhor. Era deliciosa, quente e podia evitar a fome. Neste momento, Zalrai se virou para Shan e disse: Shan, vá até Huyin e convide-a aqui. Diga a ela que eu tenho que discutir um assunto com ela. Shan obedeceu e foi para a tenda de Huyin. Nesses dias, Huyin tinha estado extremamente comportada. Quando eles iam descansar todas as noites, seu grupo sempre ficaria dentro de sua tenda e simplesmente saiam durante o alvorecer, fazendo Zalrai incapaz de ver seu rosto. Mas, Zalrai não se importou, Huyin agindo assim era melhor. Ele estava livre da preocupação e ele também não gostava de interagir com Huyin. Depois de um tempo, o grupo de Huyin foi visto seguindo Shan e indo até Zalrai. Zalrai tinha uma fogueira na sua frente, mas desde que era inverno e eles estavam ao ar livre, ele não se sentia quente. Zalrai olhou para Huyin e calmamente disse: Jovem senhora, nós passaremos pela cidade Rio Puro amanhã. A cidade é uma grande cidade no Império Rosen, então deveria ter um hotel Shelley lá. Nós descansaremos por alguns dias dentro da cidade Rio Puro, enquanto enviaremos uma carta para o Grão-Duque Evan e esperaremos por sua resposta. A jovem senhora tem alguma objeção? Huyin balançou sua cabeça e respondeu: Eu não tenho, eu deixarei todas as decisões para o senhor. Se não houver mais nada, Huyin voltará. Zalrai assentiu, então Huyin conduziu Gil e as empregadas de volta para sua tenda. Neste momento, cascos podiam ser ouvidos, deixando Zalrai e os outros atentos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais áudio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.